Meu pai se chamava Hans. Quando essa história começou, ele tinha apenas 11 anos. Era um menino magro, de olhos atentos, vivendo com os pais, o irmão mais velho e a irmã pequena, em uma região da Europa que naquela época fazia parte da Alemanha e que hoje pertence à Polônia. Ele ainda não sabia, mas aquela infância estava prestes a acabar, porque o mundo estava entrando em guerra. E quando o mundo entra em guerra, as crianças crescem rápido demais. Hans era o filho do meio. Tinha um irmão adolescente, já quase um homem, e uma irmã pequena, que ainda brincava sem entender o perigo. Meu avô e minha avó tentavam proteger os filhos, mas era impossível esconder o medo. As notícias eram ruins. Os soldados estavam sendo convocados, os jovens estavam sendo levados. E foi nesse cenário que o irmão mais velho tomou uma decisão. Ele não queria lutar, não queria matar, não queria morrer. Então, ele fugiu. Sozinho. Ainda muito jovem. Sem dinheiro, sem garantia, sem saber o que encontraria. Veio para o Brasil. Deixou os pais, deixou os irmãos, deixou a própria infância para trás. Fugiu da guerra. Enquanto isso, Hans ficou. Ficou com os pais, com a irmã pequena, com o medo constante de que o próximo a ser levado fosse ele. Ele aprendeu cedo que segurança era frágil e que despedidas podiam ser definitivas. No final da guerra, quando quase tudo já estava destruído, minha família também partiu. Meu avô, minha avó, Hans, minha tia. Todos embarcaram rumo ao Brasil, com poucas malas, poucas fotos e muitas memórias que doíam. Vieram tentar recomeçar. Foram parar em Valinhos, no interior de São Paulo. Ali começaram do zero. Casa simples, trabalho pesado, português aprendido na marra. Hans virou homem cedo. Aprendeu a trabalhar, aprendeu a ajudar em casa, aprendeu a não reclamar. Mas havia um vazio. O irmão mais velho. Ninguém sabia onde ele estava. Nenhuma carta, nenhuma notícia, nenhum sinal. Era como se tivesse desaparecido. 3 anos se passaram. 3 anos de silêncio. Até que um dia, Hans caminhava pela rua, como em qualquer manhã comum. E então, ele viu um rosto. Um rosto que conhecia desde criança. Era o irmão. Ali, no meio da cidade, no meio da vida. Depois de anos separados, eles se encontraram por acaso. Não foi planejado, não foi anunciado, foi o destino. Eles se abraçaram. Choraram. Riram. Voltaram juntos para casa. A família, quebrada pela guerra, se reunia novamente. Parecia o fim de um capítulo difícil. Parecia o começo da paz. Mas algumas histórias não terminam quando parecem terminar. Elas apenas esperam. Esperam o momento certo para voltar. O irmão mais velho de Hans se chamava Friedrich. Quando fugiu da Europa, ainda era quase um menino, assustado, sozinho, tentando sobreviver. No Brasil, ele precisou aprender tudo de novo. Nova língua, nova cultura, novo jeito de viver. Durante um tempo, passou por cidades pequenas, trabalhos temporários, quartos alugados, vidas provisórias. Até que um dia, acabou parando no interior de Santa Catarina. Ali, longe da família, longe da guerra, longe do passado, ele tentou recomeçar. Arrumou emprego numa fábrica, fez amigos, aprendeu a sorrir de novo. E conheceu uma mulher. Uma jovem simples, trabalhadora, gentil. Eles se apaixonaram rápido. Quando se ama depois de fugir da morte, o sentimento costuma ser intenso. Casaram-se. Construíram uma casa pequena, compraram móveis simples, planejaram uma vida. E então, nasceu a primeira filha de Friedrich. Uma criança saudável, de olhos curiosos, de sorriso fácil. Durante um tempo, ele pareceu feliz. Segurava a filha no colo, brincava no quintal,
Chegava cansado do trabalho, mas sorria ao vê-la. Era como se finalmente tivesse encontrado um lugar no mundo. Mas algumas pessoas não sabem permanecer, não sabem criar raízes. Carregam dentro de si uma inquietação que não se acalma. Friedrich era assim. A guerra tinha ido embora, mas não tinha saído dentro dele. Havia noites em que ele ficava em silêncio, olhando para o nada, pensando em algo que ninguém conhecia. A esposa percebia, perguntava. Ele desconversava. Dizia que era cansaço, que era trabalho, que estava tudo bem. Mas não estava. Quando a filha tinha apenas 1 ano de idade, Friedrich saiu de casa numa manhã comum. Disse que ia comprar cigarros. Beijou a esposa, fez carinho na menina e foi embora. Sem mala, sem carta, sem explicação. Nunca mais voltou. A esposa esperou. Primeiro horas. Depois dias. Depois semanas. Perguntou nos comércios, procurou em hospitais, foi à polícia. Nada. Ele tinha sumido. Sem deixar rastro. Enquanto isso, em Valinhos, Hans vivia outra realidade. Tinha reencontrado o irmão, acreditava que a família estava completa. Não fazia ideia de que em outro estado existia uma mulher chorando e uma criança crescendo sem pai. Friedrich voltou para São Paulo. Recomeçou mais uma vez. Entrou na rotina da família, participava dos almoços, ria nas fotos. Era tio, era irmão, era marido, mas era também um homem com um segredo. Nunca contou. Nunca explicou. Nunca mencionou Santa Catarina. Nunca falou da filha. Aquela parte da vida foi enterrada, como se nunca tivesse existido. Os anos passaram. Hans construiu sua própria família, teve filhos, trabalhou duro. Friedrich também. Aparentemente tudo seguia normal. Até que a vida, mais uma vez, decidiu intervir. Em 1988, Hans morreu. Meu pai partiu cedo. 2 anos depois, em 1990, Friedrich também morreu, levando consigo todas as verdades não ditas. A família ficou menor, mais silenciosa, e acreditava que a história estava completa. Mas não estava. Porque havia alguém, em algum lugar, crescendo sem saber quem realmente era. E esperando, sem saber, o momento de bater naquela porta. O ano era 1998. Já tinham passado 10 anos depois da morte de Hans. 8 depois da morte de Friedrich. A casa da minha mãe estava silenciosa. Sem a voz do meu pai, sem as risadas do meu tio, sem as reuniões grandes de família. A vida seguiu em frente. Como sempre segue, com ausências que aos poucos viram parte da rotina. Minha mãe morava sozinha. Acordava cedo, cuidava do jardim, fazia café sempre na mesma hora. Guardava fotos antigas em álbuns que só abria em dias de saudade. Naquela tarde, nada indicava que algo diferente ia acontecer. Era um dia comum. Até que a campainha tocou. Ela estranhou. Não esperava visitas. Abriu a porta e viu uma jovem. Devia ter por volta de uns 20 e poucos anos. Cabelo escuro, olhos atentos, expressão nervosa. Ela segurava uma bolsa pequena com força demais, como quem segura coragem. Minha mãe perguntou: "Pois não?"